Alô? Lembrar de abrir o microfone. Boa Ainda bem noite. que você abriu o meu, senão É, eu já ia começar a falar aqui. sejam todos muito bem-vindos. Hoje uma live para mais do que especial. O pessoal já está dizendo que hoje era super live, André. Que nós temos um convidado digníssimo aqui, nosso querido André de Pierre com a gente. Isso Boa aí. noite, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. E, poxa, é um assunto que eu tô adorando, tô adorando. Só queria dizer uma coisa. Eu não sei se vocês têm percebido, mas o que tem de nave no céu nos últimos tempos é um negócio bizarro. Olha, sério, eu não via nada, mas agora tá impossível não ver, gente. É só olhar para cima no céu Esse que é o estrelado, negócio. A Na gente real, a só é só faz coisa olhar tá para assim. cima. feia. A coisa tá feia, gente. Não, é sério, é sério. Eu sei que não é bem. É que é o assunto da live, na verdade, Sim. porque muito É, dessas naves não tem origem extraterrestre. Muitas Eu te dessas digo boa naves. parte delas. É, boa Boa parte parte. delas. Então, vem da assim, Inglaterra mesmo. É. exatamente. Tem um engano nessa história toda. Sabe? Hum, Tem uma nuvem de fumaça que a gente precisa conversar sobre ela. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Desculpa assim já entrar de sola na live. Não, já Maravilha, assim que a chegou. gente gosta. Não, é que hoje eu vi um tipo de coisa no céu que eu nunca tinha visto. Então, para mim, tá sendo bem impressionante. Não, e é bem isso, André, é bem isso. Gente, boa noite, meus amores. Deixa eu dar boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite. Ah, ih, já tem tanta gente aqui que a gente vai fazer um boa noite assim, ó. Boa noite para todo mundo. Um beijo bem grande. 222 pessoas na É isso chegada já. aí. Muito bom, gente. Gente, Sejam a todos gente mal bem-vindos. chegou. Que delícia isso. Olha, gente, o André vem aqui só somar com a gente fica empolgadíssima também, porque ele agora tá assim, tá metendo sapato com o reptiliano, com tudo que tem direito, assim, dá para fazer uma colcha, né? Bem-vindo ao nosso mundo, assim, ele mergulhou. Não, e assim, título da live, um mergulho na intraterra. Eu falei, porque o André agora tá mergulhando de cabeça. Já foi. Tô de cabeça nessa daí. A palavra hoje é sua, tá? A gente só vai aqui pitacar. Não, É. vamos conversar. Também quero saber o que vocês acham desse assunto, né? É que eu fiz um estudo muito grande para preparar a matéria para a revista Enigmas. A revista Enigmas, ela tem matérias onde o pesquisador que vai escrever estuda bastante. Não estou falando só de mim, Uhum. entendeu? E os textos são longos. Tem gente que, pô, para de ler a revista até de tão longo que são os textos, né? A gente sabe que o brasileiro não tem, assim, Ai, tanta geração Twitter. vontade de ler. Mas, assim, os meus textos, esse texto deu 56 mil caracteres. Daria um livro de 56 páginas, vai. Só Uhum. esse texto. Uhum. Então, foi um estudo bem aprofundado que eu fiz, de Muito bom, já diversas trouxe também. fontes mesmo. E eu vou dizer para vocês, faltou muita coisa. Não dá, para a revista Enigmas não cabe tudo que tem sobre esse assunto. Tem Faltou livros e livros diversas e livros coisas. sobre isso, né? É, Livros mu- sobre isso. e assim, e você começa a ver pesquisadores de renome que já defenderam esse tipo de teoria durante a história, e ninguém simplesmente conversa sobre isso, né? E faz a gente pensar até que esse tema está sendo acobertado. Eu penso muito sobre isso. Uhum. Se a questão de Hollywood sempre jogar os holofotes para o extraterrestre, sempre falar disso, cada vez mais filmes sobre isso, não está tirando os holofotes da verdade, entendeu? Faz muito tempo que eu digo, André, que dos livros de ficção científica do Júlio Verne, o único que até agora não foi provado que era verdade foi Viagem ao Interior da Terra, Veja o Centro da Terra. O único. Todos os outros, que eram ficção científica, de um jeito ou de outro, já foi possível fazer. Mas, ao mesmo tempo, há quanto tempo tem literatura falando sobre colônias do interior da Terra? Né? Isso é coisa medieval, não é coisa recente. Né? Então, assim, essa ideia já está permeando o nosso inconsciente coletivo há muito tempo, a ponto de parar nos livros. Né? O que tu acha disso? Bom, o que eu tenho para dizer é que a maior parte da população mundial acredita em reinos intraterrenos, porque assim toda a Ásia, ou seja, o hinduísmo e o budismo,
o budismo ele é terraplanista e ele tem toda a descrição do mundo intraterreno. Intraterreno. O hinduísmo é uma loucura, o tipo do formato da Terra, tá? Os deuses, eles vêm do Monte Meru ou além do Monte Meru. Além. Então, assim, estudando a filosofia hinduísta, eu percebi que todos os deuses que eu achava que era extraterrestre, eles são, na verdade, seres que vêm de um lugar além do Monte Meru, que não é de outro planeta. E tem até o número de deuses. Gente, se vocês encontram na Wikipédia, em inglês, tá? Sim. São 33 milhões de deuses que moram além do Monte Meru. Uau. Tanto no Inclusive- budismo quanto no hinduísmo fala sobre isso. E abaixo do Monte Meru tem 7 continentes. E abaixo também do Monte Meru, agora no intraterreno, nós temos diversos oceanos e diversos povos morando por lá. E o mais destacado deles é o povo reptiliano, que mora na última parte do intraterreno. Então, se você for estudar história da forma que os antigos contavam através das religiões, você vai perceber que, por exemplo, a questão dos reptilianos fica muito clara. Não tem que você ficar imaginando de onde será que viriam os reptilianos. Não tem margem para dúvida que eles são Da do onde- intraterreno. Sim, da onde será que Dante tirou os 7 infernos dele? Sim, verdade, é verdade. As evidências, quando a gente pega aí os remanescentes, quando começa com a história, né, em muitas das narrativas que a gente acha na internet, os remanescentes de Atlântida e Lemúria, o que a gente já tem de provas cabais, provas científicas mesmo, da existência dessas terras, desses continentes, e tudo que vem atrelado a isso, e justamente, né, em expedições, quantas coisas a gente tem aí e não vem à tona, né, André? Porque o negócio fica, como você falou, até quando a gente coloca o nome aqui, a gente está falando isso antes de começar a live. Se colocar intraterreno, eu não consegui colocar o título da live de intraterreno. Olha que louco isso, aí eu botei intraterra. Sim, Porque não deixaram. todas as minhas lives foram desmonetizadas, mas depois eu recorri e retornou a monetização, tá, gente? Então eu acho que isso realmente é o algoritmo. Colocou intraterreno, eles retiram a monetização. E eu até agradeço ao moderador do meu canal, Humano, que ele voltou a monetização depois de uma semana, mas ele retornou, tá? Todos os vídeos que eu protesto, eles retornam. Então, essa palavra, o algoritmo não realmente não gosta, não tem anúncio para esse algoritmo. Agora, voltando à questão do Monte Meru, que é muito importante no intraterreno, é que, assim, muito se fala do Monte Meru, que ele seria o Monte Kailash. Mas os indianos, astrônomos indianos já comprovaram, no ano de 500 depois de Cristo, já tinha astrônomo em 500 depois de Cristo, que o Monte Meru fica no Polo Norte. Por isso tem essa questão das terras além. Além. Shiva, Brahma, Vishnu, a Trindade, ela não vem do espaço. Ela vem de lá. É como se fosse o Monte Olimpo mesmo. Ela vem além do Monte Meru, que nós não Aliás, temos. a relação desses seres com as montanhas, e as montanhas sendo as entradas para a Intraterra, também está em todas as mitologias, né? Sim. Ponto. E daí você imaginar qual é a população da Índia e quantos budistas tem na Ásia? Soma esses dois, você vai ver que a maioria da população mundial Sim. tem nas tradições das suas terras. No Afeganistão, por exemplo, que teve invasão de diversos países por lá. Lá tem um monte com o nome de Shambhala, Sim. que teriam que ter uma entrada. O Afeganistão, o homem que trouxe para o Ocidente a questão do intraterreno para aquele francês, o conde, esqueci o nome, era afegão, era um príncipe afegão. Ele que levou a história de Shambhala para a França. Para a França, isso. É um príncipe afegão. Então, olha o Afeganistão também. Então, todo o povo da Ásia acredita nisso. Por quê? Porque o Tibete, o Himalaia, é o segundo local que tem mais entradas para o intraterreno. Qual que tem mais entrada? Qual que é o primeiro colocado?
É nóis! Uhum. O Brasil é o primeiro colocado de entradas para o intraterreno. Por isso que todos os indígenas brasileiros falam de Falam disso. intraterrenos, principalmente os do Mato Grosso do Xingu, Uhum. principalmente os de lá. Teve até uma entrevista lá no podcast, levaram o pessoal do Xingu lá do Paranormal Experience Sim, e eles falaram, reconhecem. mostraram um extraterrestre Aham. para os indígenas. Eles falaram: não, isso aqui não é extraterrestre, Sim. um ser azul. A gente chama Isso com outro aqui nome. Isso vem de dentro da Terra, é intraterreno. Aham. Sim. Eles deram Não, e até os o nome. povos. Quando a gente mostrou isso numa live agora há pouco tempo, André, a gente estava pegando os povos, o hinduísmo em si, né? Você vê, todas as estatuetas são azuis. Você pega lá, é tudo azul. O povo é azul, né? E aí, é aquele azulado que a gente fala que é um azulado que parece com as descrições que a gente já se deparou com o povo intraterreno. E para quem não sabe, gente, o André está falando do Monte Meru, o Monte Meru está diretamente ligado a uma coisa que vocês ouvem falar pra caramba, que é a Tartária, tá? Então, assim, tá tudo juntinho, tá? E é só para vocês ficarem na mesma página, porque, assim, é tudo junto e misturado. Então, dá pano para manga. Vai, André, continua que esse negócio tá bom Monte demais Meru é aí. Monte Proibido, né? Sim, Exatamente. vocês falaram da Atlântida, né? Imaginem que o povo Atlante fugiu para o intraterreno no Brasil. Sim. Por Sim. isso, o Fawcett veio ao Brasil. Isso aí. Sim. Acabou essa história do Fawcett para mim. Sim. Porque eu sempre me perguntei, pô, o cara era um agente do MI6, mais do que arqueólogo, ele era agente do MI6. Por que a Inglaterra mandou tantas pessoas, centenas de pessoas atrás dele? Para pegar o trabalho, que era descobrir a entrada para Atlântida. Mas pelo jeito não encontraram ele, né? Não conseguiram encontrar. Pois é. Não, e a gente tem aí, se for mexer, é uma cumbuca, né? E se for mexer nisso, nós temos expedições templárias, que eu não sei até onde a gente pode falar aqui. Expedições templárias para a Intraterra, justamente buscando, ó, buscando toda essa história dos remanescentes de Atlântida e atrás daquilo que a gente chama dos tesouros do Grau. Olha que o negócio Templários e vai, depois o ó. pessoal, os jesuítas também. Aí, pois Tudo é. bom na Jéssica. Nem vou dizer, não sei se vocês. De Jesus não vou falar muito, né? Porque não é o tema da live, mas eu só vou dar uma dica pro pessoal. Vejam aonde foi instalado os Illuminati da Baviera. Procure o local onde foi instalado os Illuminati da Baviera pela primeira vez na Alemanha. Daí vocês, né, vejam o envolvimento dos jesuítas nisso. Mas assim, vamos lá, sobre essa questão do mundo subterrâneo. Ela apareceu para mim na pesquisa de campo, na verdade, viu, gente? Por isso que é importante a pesquisa de campo. Sim. Eu comecei a perceber, por exemplo, eu fiz agora ali no Nordeste, certo? Eu comecei a perceber, por exemplo, ali em Recife, tem túneis para todos os lados. E são túneis conhecidos por todos e proibidos de serem investigados. São túneis que vão de Recife e saem em Olinda, perto da praia. Todo mundo sabe, mas não é proibida a entrada. Inclusive, em uma das entradas para esse túnel, fica o consulado da China, se instalou, onde era um Forte Estrela, com um formato interessantíssimo, que está lá em Recife. Vai saber desde quando. Eles falam que é desde o início do século XVII. Eu não acredito nisso. E o mapa que eles colocam tem esse Forte Estrela. Não tem nada em volta em Recife, nada, absolutamente nada. E esse Forte Estrela lá no meio. Sim. E tem entradas para o subterrâneo e teve escavação. Nos outros fortes você vê também que tem uma ligação muito forte com o subterrâneo. Daí eu vou no Forte de Santa Catarina, em Cabedelo. Parece que tudo vai para o subterrâneo.
Daí eu vou lá em Rondônia. Também tem todo um subterrâneo que inclusive atravessa o Rio Guaporé e vai sair na Bolívia. Eu comecei a desconfiar, o que tem nesse subterrâneo? Por que tem tantos caminhos subterrâneos aqui na América do Sul, né? E daí eu comecei até provocar, porque na Europa já foi definido que tem caminhos subterrâneos desde 12 mil anos. Mas na América do Sul a gente nunca pode falar disso, porque não tem nada aqui. Eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa nesse subterrâneo muito importante e também desconfiar que talvez esse seja o motivo da arqueologia brasileira ser do jeito que é. Sim. Essa questão aí só tem artefato lítico, né? Pedra polida, pedra lascada e cerâmica. Os caras não encontram mais nada. Só caçadores e coletores, né? Foi uma briga feia para a gente reconhecer a Pedra da Gávea aqui com inscrições fenícias, né? Isso demorou, né? E se você estava falando da datação aí de 12 mil, se a gente pegar aqui o estudo dos remanescentes de Atlântida e Lemúria, bate 25 mil, e aí eles falam exatamente isso, né? Depois desse cataclismo que houve, eles foram, né, para o subsolo, para entrar terra, mais de 1.500.000 pessoas em média, e eles não têm essa conta muito exata, né? E muitos túneis. E assim, isso já estava sendo construído, quando a gente vai lendo, né, sobre essa história, isso já estava sendo construído há muito tempo, há centenas e centenas de anos por eles mesmos, né? Povos com uma tecnologia muito adiantada. E é aí onde bate também, você estava falando dessa proibição, e a gente já falou aqui, São Tomé tá, não sei se ainda está, mas o carimbado ficou fechado. 2019 o exército plantado. Gruta dos Pezinhos é fechada também. Algumas delas dá para ir com autorização e com companhia do pessoal dos militares. Né? Só para, né, falar, mas vocês entenderam, né? Sim, o Aleph estava colocando aqui no chat que o Ozzy Pena, beijo Ozzy, colocou um vídeo hoje falando de uma caverna que acharam que na verdade não é uma caverna, foi uma estrutura que foi encontrada na Rússia, cheia de inscrições dos bigodistas, né? E é monólitos, as paredes são monólitos gigantescos, tipo Baalbek, desce 40 metros para baixo e tem uma câmera dá 100 metros de profundidade, com uma parte é uma câmera que é um retângulo enorme, mas é estreito, e eles não chegaram no fim ainda. E foi descoberta por uns arqueólogos russos, já tem algum tempo, mas agora que estão divulgando. Saiu naquelas, acho que Zohar TV, um dos canais aqui do YouTube, saiu ontem ou hoje esse vídeo, um negócio assim, é uma fenda, né, que passa pouco mais do que um homem descendo de rapel, e aqueles paredões, assim, paredões com monolito, aí tem a fenda, né, as pedras super justapostas, e um negócio imenso, imenso e super profundo. E eles não chegaram no fim, né? É isso. O caminho é esse de pesquisa. É isso mesmo. Tá corretíssimo. Muito legal o vídeo, descoberta. Sim.